Em 2007, Steve Jobs e a Apple apresentavam o primeiro iPhone. Naquela apresentação memorável onde ele explicava o novo aparelho que revolucionaria o mercado, o smartphone era apresentado como a inovação do telefone e que, naturalmente, substituiria o iPod, que até então era um sucesso desde o lançamento. O celular revolucionou a forma como as pessoas interagiam, causando um grande impacto no mercado, uma empolgação enorme na mídia e nos consumidores e deixando as outras empresas no chinelo. É incrível como algo novo tecnológico pode revolucionar a humanidade e ganhar prestígio, ou melhor que isso, pode simplesmente flopar e se tornar uma piada na internet. Estamos agora em 2024 e as empresas tentam isso. Esse é o AI PIN, algo que foi apresentado nos Estados Unidos como uma inovação, algo para substituir os celulares e querendo impactar o mercado, e que até conseguiram, mas não do jeito que esperavam. Foi um desastre. Já começando pela apresentação do produto, que foi um tanto quanto estranha. Olá? Ok, vai começar. Welcome to Humane. Esses são Eran Chowdhury e Bethany Bongiorno. Eles são dois ex-diretores da Apple e CEOs dessa empresa chamada Humane, que tem investidores ricaços como o próprio CEO da OpenAI, que fez o ChatGPT, e arrecadou cerca de 240 milhões de dólares antes desse produto, que foi resultado de 5 anos de desenvolvimento. Então tem tudo para ser muito bom. This is the Humane AI Pin. It's a standalone device and software platform built from the ground up for AI. Ok, a introdução já é estranha porque esse silêncio, duas pessoas sérias e esse cara basicamente sussurrando para falar do produto, mas vamos ver o que isso faz. It comes in 3 colorways. Got Eclipse, Lunar, and Equinox. There's 2 pieces, a computer and a battery booster. Ok, a ideia aqui é que essa parte fica para fora, a sua roupa fica no meio e essa bateria fica do outro lado. Então se você usar isso na sua camisa, isso vai em contato com a pele. E você vai ver daqui a pouco como isso foi uma péssima ideia. Now, the battery booster powers a smaller battery inside the main computer. And this is how we achieve our all-day battery life. So if you ever exhaust the booster, you just reach into your pocket or bag and hot swap it. This is a perpetual power system. There are no wake words. So it's not always listening or always recording. In fact, it doesn't do anything until you engage with it. Ok, além da animação empolgante dele, agora a gente sabe que o produto não funciona quando você não quer. Mas afinal, o que ele faz? Quem quer saber quais cores ele vem, a bateria dele de um dia, que deveria ser o mínimo, e que ele não faz nada sozinho se a pessoa sequer sabe para que isso serve? E por que não podia ter uma cor que não fosse preto e branco? E assim, tudo bem que nem todo mundo consegue falar tão bem ou se sentir confortável na frente de uma câmera, dá para entender, mas será que não tinha como contratar alguém para apresentar o primeiro produto e mais importante da empresa de uma forma mais viva? O preço desse aparelho é $700, o mais barato, que é o preto. Se você quiser o branco ou o filho do branco e do preto, você vai ter que pagar $100 a mais. E, não contente com isso, você ainda vai ter que pagar uma assinatura mensal de $24 por mês, mais impostos e tarifas, o que é uma boa grana. Para usar o seu AI PIN, você vai precisar de uma assinatura mensal. Você precisa comprar uma assinatura mensal na compra para usar o AI PIN. Você paga um valor alto para depois pagar mais. Dá pra ver que eles aprenderam muito bem com a Apple. It also comes with its own connectivity built right in, our own Humane network, connected by T-Mobile. A nossa própria rede conectada, que é a rede conectada da T-Mobile, que pra quem não tá ligado, a T-Mobile é tipo a TIM dos gringos, é uma operadora. We were able to pack a lot of technology into something really small. Uou, eu mal posso esperar pra saber que tanto de tecnologia é essa, e aparentemente nem vocês querem que a gente saiba. E aí eles falam que tem um chip Snapdragon pra ele ser bem rápido, tem uma câmera e um alto-falante especial, que toca, igual qualquer alto-falante. This really special speaker that creates this bubble of sound. It can be really intimate, or it can be really loud. Aí eles falam de segurança, privacidade, que é conectado a várias inteligências artificiais, até eles finalmente mostrarem o que ele faz de uma forma prática. Play the song How Music Makes You Feel Better. Não parece que tá fazendo ele se sentir melhor. Mas então nós temos a primeira função. Ele toca música, mas não só de um jeito comum. Ele pode tocar música específica, igual uma IA mesmo. Play music written by Prince, but not performed by Prince. Or play songs from famous sci-fi films. Got my music controls. E uou, ele projeta imagens na sua mão para você controlar a música. E isso parece algo realmente interessante. Você consegue controlar isso com cliques no dedo e movimentando a mão. Por que você não começou com isso logo de cara? Então eles dão mais uma demonstração do que você pode fazer com ele. Você pode perguntar coisas. E é aí que os verdadeiros problemas começam. When is the next eclipse and where is the best place to see it? The next total solar eclipse will occur on April 8th, 2024. Best places to see it are Exmouth, Australia, and East Timor. Eles estão falando do eclipse que aconteceu dia 8 de abril, que fez maior sucesso, inclusive. Cara, é
é sensacional! Eclipse total do Sol! Mas o problema é que no site da NASA diz que o eclipse só foi possível de ver nos Estados Unidos e México, e a Austrália é do outro lado do mundo e nem de dia tava. Fica até melhor se você pensar que as 3 cores do Aipim são inspiradas na Lua, e aparentemente ele não sabe muito sobre ela. E em outra demonstração, ele mostra pro Aipim um punhado de amêndoas e pergunta quantas proteínas tem naquele tanto, que deve ter umas 3 gramas. E o Aipim diz que tem 15 gramas de proteína. Great. Só que 15 gramas seriam se fosse 60 amêndoas, e não parece ter 60 amêndoas aí. Great. I'm gonna eat it. Enjoy it. E aí quando as pessoas começaram a perceber esses erros na apresentação oficial do aparelho, a Humane editou o vídeo e repostou como se o aparelho realmente tivesse acertado. Incrível. Great. E enfim, ele é um dispositivo que funciona totalmente independente do celular. Ele tem chip 4G e tal, pode mandar mensagens, ligar e um monte de função para ser a nova versão do celular. Mas o problema é que ele faz muita coisa que um celular faz, só que pior. Como você vai mandar uma mensagem tendo que falar se você está no meio de um monte de pessoas? Além do preço dele, onde com certeza você consegue comprar um celular que é muito bom e que consegue fazer ainda mais coisas. Só que bom, depois da apresentação estranha, que muita gente já começou a zoar e falar que o produto não daria certo, passaram 5 meses até esse aparelho ser enviado para as pessoas e começarem a sair os reviews de quem testou. E o resultado foi terrível. Mr. Who's the Boss. Eu testei o Humane Aipim. Não é bom. Onde nesse vídeo ele fala o quão confuso ele é e no vídeo ele critica o Aipim pro próprio CEO da Humane, com o aparelho errando na frente dele. E ele ainda foi um dos mais gentis porque o Marques Brownlee, que é o maior youtuber de tecnologia do mundo, chamou de o pior produto que eu já fiz um review. Por enquanto. E outro grande canal disse: o Humane Aipim não resolve nada e me faz me sentir estúpida. E basicamente o que mais foi falado é que o produto é ruim, em quase tudo que faz e o tempo todo. Ele além de demorar muito para responder uma pergunta, tipo muito, uns 12, 13 segundos, tempo que você poderia usar o celular tranquilamente, ele simplesmente erra muitas vezes porque ele simplesmente inventa coisas. É muito comum ver isso nas IAs atuais, que elas alucinam quando não sabem de algo. Elas simplesmente inventam e ele sofre com isso também. Tem até essa parte engraçada que o Marques pergunta algo por voz e ela fala pra ele perguntar por voz que ela responde. Use the voice command feature of Aipim to ask for traffic information to the Empire State Building. I did? Outro problema é que ele esquenta demais. Como é uma bateria sem fio, ele transmite mais calor. Só que é muito ruim de usar ele quente na sua roupa. E uma mina disse que queimava a pele dela quando entrava em contato com ele. E a bateria dele é muito ruim. Mesmo vindo na caixa 2 boosters de bateria, todo mundo reclamou que a bateria não dura nada. Você tem que trocar várias vezes se quiser usar o dia todo. All day battery life. O laser dele até que é melhor no sol do que era esperado, mas não é muito legível, além de ser meio confuso na hora de mexer a mão e selecionar o que você quer. E ele não tem aplicativo, então você não consegue pedir um Uber ou nem enviar uma mensagem no WhatsApp, por exemplo. E umas coisas ainda mais básicas, como definir um alarme. Ele não consegue definir um cronômetro se você pedir. Tudo isso pela bagatela de $700 e mais $24 por mês, o que é bem caro até pros gringos. Parece muito algo que tá na versão beta e você vai pagar pra testar pra eles, que eu vou começar a chamar de Aipim agora. E basicamente a única coisa boa do Aipim é a construção dele. Ele é bem feito no sentido de material e até pelo fato de tanta coisa física que tem dentro dele, parece algo bem construído pelo que você tá pagando. E o último ponto que eu vou falar aqui é que nem como assistente de IA ele serve direito, onde você fala de maneira totalmente natural, pedindo algo e ele faz aquilo pra você. E nisso, algo veio para resolver. Mas antes disso, na época do lançamento do Aipim, eu vi um ponto interessante sobre isso quando eu vi um vídeo do Leon do Coisa de Nerd. Todo apelo do smartphone é que o ser humano é um animal visual. A gente não vai ficar fora do smartphone. Até para interagir com AI, eventualmente você vai pegar seu smartphone e olhar o que está acontecendo, porque é muito mais fácil para a gente interagir com o computador tendo um feedback visual do que você tá só aqui interagindo com um negócio incorpóreo que só tá falando com você. E isso faz muito sentido. Um exemplo claro disso que dá para pensar é de alguns anos atrás, quando já existia podcast, mas eles só explodiram de fato quando o que até então era em áudio passou a ser gravado e postado no formato de vídeo, tanto em cortes quanto no próprio podcast inteiro. O vídeo em si não agregava praticamente nada ao que era dito, mas era muito melhor de ver e teve um apelo maior das pessoas. E sobre isso da tela, 2 meses depois do Aipim foi lançado um novo aparelho, o Rabbit L1. A ideia dele não é substituir o celular, mas ele atraiu muitos olhares do mercado. A apresentação não foi tão ruim, então não tenho o que falar sobre isso. Ele é como um assistente pessoal, o que é interessante, já que seria legal ter um assistente pessoal que faz muitas coisas pra você. E que você só precisa falar com ele de uma forma natural, como se fosse uma pessoa mesmo. E que é melhor do que atualmente com o Google Assistente ou Alexa, já que você tem que falar de um jeito certo pra elas entenderem. A ideia é que ele entende mais sobre o contexto, o que facilita muito na hora de responder e que, aliás, começaram a sair os reviews e ele é rápido. E bem mais rápido que o Aipim. Ele tem esse aspecto mais retrô, de algo antes dos celulares, com essa cor vibrante dele e essa logo fofa de um animal fofo que é o coelho, que
com certeza faria sucesso entre os jovens do começo dos anos 2000. Mas como proposta, ele realmente parece algo consistente. Ele tem uma tela que você pode tocar, uma câmera giratória que pode ir para frente ou para trás, um botão na lateral e uma barra de rolagem, que serve para passar entre modos e opções. Mas você pode falar ou digitar com ele, o que já resolve aquilo de mandar uma mensagem privada em um local com muita gente. E na hora das respostas ele é bem específico, e ele tem as coisas básicas como apps, então você consegue fazer pedidos com ele, como um Uber ou uma pizza, que é bem básico, mas é bom salientar, né? Um dos argumentos usados na apresentação foi que o celular deveria economizar o seu tempo, mas só serviu algo para te distrair. E uma das coisas que foram levantadas é justamente, por que isso não pode simplesmente ser um aplicativo no meu celular? Que eu acho que faz muito sentido, mas o que me chamou a atenção por esse aparelho é ele ter uma tela. Porque já que a maioria das coisas é feita por voz, isso ajuda você a ficar menos tempo olhando para telas em si e olhar mais na sua volta. E uma forma que eu poderia usar ele é durante o meu dia a dia, e quando eu chegasse em casa e quisesse ver um filme ou vídeo, eu usaria o celular. Isso eu acho que seria algo que me faria comprar esse aparelho. E o preço dele também entrou nesse hype. Ele custa $200 e na apresentação teve uma ênfase em como ele não tem uma assinatura mensal, o que foi um soco no iPin. É meio louco ver esses aparelhos agora, mesmo o iPin errando o tempo todo, porque isso pode realmente melhorar e ser um bom aparelho no futuro, revolucionando a forma como interagimos e se tornando um padrão como os celulares fizeram. Tem até outros dois aparelhos que surgiram com essa ideia de IA, como o Zero One Lite, que... For over 100 years, Quê? humanity has imagined a computer that's as easy to interact with as a person. Eu sei, é estranho ouvir com essa voz, mas isso é na apresentação oficial e foi basicamente a única coisa da apresentação que todo mundo falou sobre. E tem esse que é um fone de ouvido? Ah não, você põe um cordão como um pingente mesmo. Mas nenhum dos dois chamou lá muita atenção por serem comuns, então meio que tanto faz. O melhor ainda é esse. E, se você achou isso algo interessante, deixa o seu like aí e comenta o que você pensa sobre tudo isso. Veja esse vídeo explicando sobre como o Bluetooth funciona de uma forma que eu não imaginava, e é isso. Até lá!